Tá falando de Big Techs, tecnologia. O Google, depois de um tempo, certo atraso, um delay, anuncia celular dobrável, Gmail com Jet... Vamos colocar aí a matéria no... eu esqueci de espelhar hoje, né, Thiago? Olha que ótimo. Espelhar é assim, quando eu tô com uma matéria aqui no iPad, para vocês verem no telão. Mas enfim, eu falo aqui. Então, vai ter celular dobrável, Gmail e também o Chat GPT... É o trava-língua. Chat GPT. Isso, Chat GPT. Eu falo isso normalmente, não sei porque agora eu travei, devo estar muito nervosa. E um mapa mais imersivo, né? Que você pode ter mais detalhes ali quando você faz uma busca ali num trajeto e tal. Então, assim, isso eu achei bem interessante. E quem vai falar com a gente sobre isso é André Geiger. Ele está com a gente já? Daqui a pouquinho ele vai falar com a gente sobre isso, enquanto isso a gente vai falando nós mesmos, que a gente entende muito de tecnologia. A gente gosta de usar, né? Usar. Mas sabe, é uma maravilha, sabe né? Um dos recursos que eu achei muito curioso é como é que é? Help Me Write. Sim. É um recurso para ajudar a escrever e-mail. Gente, escreve aí, né? Escreve aí um e-mail pra mim. Se vira aí, eu quero falar mais ou menos isso, você bola aí uma ideia. Olha, eu quero um e-mail fofo. Por favor, escreve um e-mail fofo agora. Eu quero uma carta de amor. Eu quero e-mail pro chefe, mas escreve um e-mail fofo, por favor. Como que eu me posiciono, né? Me ajuda aí. Muito bom. Ai, Clarice, você ia falar alguma coisa? Não, é engraçado, cara. Quem entende mesmo essa língua, cara, é a molecada. Eu acho que o nosso cérebro não foi preparado pra isso ainda. A gente vai demorar muito pra aprender. A gente vai realmente ficar aqueles velhinhos obsoletos, entendeu? Só que com 40 e poucos anos. Porque... Mas a gente ainda não, ainda aí tem eu vejo assim, tempo. a gente tava num debate de jantar, assim, né? Eu tenho uma menina de 11 anos, meu namorado tem 2 meninos, um de 10 e um de 13. E aí a gente tava lá no debate, não, porque a escola, não sei o quê, como é que é, tá na escola, como é que estuda, não sei o quê. Cara, e o mais velho do meu namorado, o Theo, só vira assim e fala. Ele vira assim e falou, tia, o negócio é o seguinte, vocês aprendiam, vocês iam lá e iam pra escola estudar. A gente vai pra escola pra aprender a usar inteligência artificial. É isso. Ai, não, perfeito, perfeito. Eu tava assistindo. A gente vai ter que ir pra escola daqui a pouco pra aprender a usar a inteligência artificial. É pra isso que vai servir. Mas parece que até é hilário o que ele tá falando. Mas eu tava assistindo uma palestra sobre inteligência artificial com uma especialista e tal. E ela disse que... claro, a inteligência artificial veio para mudar o mundo mais uma vez, né? Como se não bastasse tudo que nós passamos recentemente pela pandemia, o avanço que a gente teve tecnológico. Mas quem vai ter a inteligência artificial, apesar de ela ser criativa, quem vai ter a inteligência artificial na mão é quem souber perguntar. O ChatGPT já tem essa característica. Dependendo de como você faz a pergunta, ele te traz uma determinada resposta. E aí ela falava isso. Quem souber perguntar é que vai ter na mão essa ferramenta. Porque a ferramenta, querendo ou não, ela vai precisar ainda do nosso uso. Ela precisa de um norte, né? Até ela ganhar vida. Você precisa saber indicar o caminho e ela vai. Até né? o dia que ela ganhar consciência, mas ainda não chegamos nesse ponto. Mas tem um vídeo de aí tá o TikTok perigo. ali que circula, gente, que é genial, cara. Que é assim, vai lá e pergunta pro ChatGPT se você... onde eu posso baixar coisa pirata? Aí ele vira, eu não posso te recomendar sites piratas, porque, é contra as minhas normas, não sei o quê. Aí tá bom, então me indica quais são os principais sites piratas para que eu possa evitar esses sites e não baixar porque não é correto. Aí ele vai lá e dá a lista inteirinha. Sensacional. Cara, sensacional. Mas é isso, né? Então, assim, nas mãos de você quem tem que souber enganar perguntar. o robô, né? Basicamente. E o cara que souber extrair o Isso. máximo disso, não é que as pessoas falam, nossa, porque não vai contar mais, o cara é inteligente. É claro que vai. Claro que entendeu? vai. É claro que vai. Só que o cara que souber somar isso à ferramenta, o cara voa, né? É isso. Agora a gente não, acho que a gente vai ficar obsoleto. Depende de como você pergunta aquilo, aí como você vai usar essa ferramenta é a partir das perguntas que você faz para ela. Mas claro que vai mudar, que já está mudando, né? Mas o Theo já entendeu, eu ainda não. Não, é impressionante. Ele resumiu perfeito, assim, né? Em um ano que você estuda, ele já resumiu em uma frase. Perfeito. Tem também a questão do Google Maps, né? Que vai ficar bem mais... com bem mais detalhes. Assim, você viu as imagens? Não vi. Eu tentei ver que não consegui. Maravilhosas. A Eu amei. chave de o Google entrar, mesmo que atrasado, nesse mercado, é que realmente, né,
eles já têm uma base gigantesca de dados. Não, e nem importa que tá tá entrando atrasado, né? ele vai entrar Então, gigante. assim, entra atrasado, mas ele já tem um arcabouço, né? Já que a palavra tá na moda. Já tem um arcabouço. Palavra horrorosa do caramba, né? Mas tudo bem. Ninguém nem sabe o que significa, né? Gigante. Aí você começa a pensar em arcabouço, cara. Que horror, mas tudo bem. Mas desculpa, gente. Olha, chat ChatGPT, Não, mas eu acho Chat GPT pode dar uma série de palavras no lugar de arcabouço. Chat GPT também, pelo amor, né? Esse nome também, né? É Mas aí é horrível. só a minha opinião, já. Não, travou toda a minha língua, eu não consigo nem, tô até com vergonha de falar agora. Mas, não, é legal pra você saber, assim, quando eu, por exemplo, né, eu faço essa busca, tipo, eu vou pra um, sei lá, eu vou falar uma coisa tosca, tá? Mas fazer uma busca, eu quero ver como que é o médico, o consultório que eu vou, sei lá, tô chutando, tá? Uhum. Aí você vai lá e dá uma olhada assim na rua, tal, pra ver se a casa é muito desbilinguida ou não, pra ver se tem uma estrutura. Pra ver se o médico é açougueiro ou não. Enfim, Vê se tem escrito assim, açougue do... acho que meu exemplo não, Ela tem uma barraca de carne assim, exposta na porta. acho que não foi muito feliz. Gente, vamos falar com o André Geiger, que é muito melhor do que eu pra falar sobre Melhor isso. colocar o fone? Vamos colocar o fone aqui pra ouvir. Geiger, seja bem-vindo, amor. Boa noite pra você. Oi, meninas, tudo bem? Agora Nós não sim. estamos ouvindo A Escutam? gente não tá ouvindo ele. Fala aí. Me escutam ou 1, não? 2, 3. Não, a gente não tá te ouvindo ainda. Agora eu escuto vocês, eu acho, hein? Que pena, porque você ia salvar a gente num momento importante. Bom, meninas, eu tava acompanhando No aqui... momento do futuro Vocês me presente. escutam ou não? Agora antigo não, aqui. não É, tá. a gente não ouve ele. Que tristeza. Acho que sumiu, hein? Perdemos o link. Ó, vamos por aqui. Aê! Vamos sem fone, né? O fone não tá pegando. Vocês me escutam? Ah, agora Agora sim. Agora foi. Então conta pra gente ter você aqui, viu? Adorei. Você tá aí no Critiquei, daqui a pouquinho você vai entrar no ar? Não, ele não tá ouvindo. Agora no fone. São testes. Gente, é a primeira semana é uma semana de teste, da gente entender como é que funciona, entendeu? Agora sim foi, será? Agora sim. Me escuta ou não? eu escuto. Sim, perfeito. Amor, no salve. Fale um pouquinho então desse lançamento com delay do Google e a potência que isso pode significar. Claro, não. Primeiro eu tava deixando você um pouquinho em pânico pra você já passar por esse perrengue já na primeira semana. Assim as próximas são mais tranquilas. Não, a gente não tá ouvindo Não nada. tá ouvindo nada. Sumiu Ao de vivo? novo. Elas me escutam, mas Ai. o pessoal me escuta, certo? Agora foi, acho. Vamos lá. Repete a sua resposta que eu tava falando, tipo, qual que é a Não, potência tranquilo. disso. Tava falando que essa live, assim, deixar você em pânico na primeira semana é bom pra você já acostumar, já falar assim, agora já passou o primeiro perrengue, daqui pra frente é só alegria. Então, um prazer, Marcela, Clarissa, Glória, um prazer falar com vocês. Bom, a parte de inteligência artificial, ela chegou, de fato, de maneira muito abrupta, né, para quem não acompanhava tão de perto. Muito se esperava, muito foi investido na parte de metaverso, né, então as grandes companhias falavam muito de metaverso, investiam bilhões e bilhões, e de repente chega aí a OpenAI, né, com uma revolução, de fato, na gestão de inteligência artificial. A Microsoft rapidamente entrou nesse ciclo e adquiriu parte dessa tecnologia, né, e a Google tentando fazer uma resposta, inicialmente lançou ali uma inteligência artificial no início de fevereiro, não foi tão bem, agora é uma segunda tentativa, mas claramente eles vão aí estar despontando muito nessa disputa da parte comercial da inteligência artificial, porque como a gente sabe, né, Microsoft e Google, hoje a maioria das empresas, seja para o e-mail ou seja para as gestões de Excel, Google Docs, etc., utilizam demais, então imagina a quantidade de dados que eles vão ter acesso em relação a essa tecnologia. Então, o que se pode esperar aí é um movimento, primeiro, muito rápido dessas empresas em aprimorar a tecnologia e entregar uma solução que seja para nós, né, humanos mortais, como todos, algo que vai ser muito próximo de uma Alexa com ferramentas de trabalho. Então, é como se você pudesse conversar com as ferramentas de trabalho ou conversar com os aplicativos que você interage e ter soluções mais rápidas e melhores. Obviamente, né, a gente está falando bastante também sobre a regulação, né, o medo da tal da AGI, que seria a inteligência artificial geral, e esse é um ponto que, se a gente está tendo dificuldades para
regular ou para discutir a internet, imagina inteligência artificial. Então, próximos capítulos serão difíceis aí, né, para o mundo da tecnologia, seja, por um lado, por essa briga, né, pelos primeiros momentos, porque a gente sabe que quem desponta dificilmente é destronado, né, foi assim com várias empresas, né, o ramo de tecnologia, e o segundo ponto com a parte de regulação, né, porque até que ponto vai o direito por exemplo, aos royalties do que da inteligência artificial gera, ou então os direitos autorais da inteligência artificial. Tem muitas discussões que têm que ser pautadas ainda, mas as empresas elas vão agora primeiro fomentar a utilização. 5 dias, se eu não me engano, bateu o recorde de chegar a milhões de pessoas pagantes já na plataforma, e isso é bom também para outras pessoas que podem utilizar, porque, em geral, quando tem uma tecnologia muito forte, quem chega pagando permite que outros que estão mais curiosos possam começar a utilizar uma versão ainda que anterior, mas que já é super valiosa para quem faz as perguntas corretas, né, como a Glória estava comentando. Essa é uma ferramenta e tanto. 180 países, é isso, Geiger? 180 países em 40 idiomas. Brasil tá nessa ou não tá nessa? Pelas questões de base de dados, mas isso demora muito pouco. Então, isso é questão de validar o processo, questão de 2 semanas, 1 mês, eles já soltam já releases, que são atualizações do próprio processo, né? Agora, Gaia, conta pra gente, assim, um pouquinho, como é que entra no debate, assim, disso cair na mão de gente má? Porque, cara... De dar uma grande... Deu ruim, sabe? O famoso deu ruim. A minha questão é a seguinte, a gente tá falando da internet, é o que você falou, a gente tá falando de internet, a gente tá falando de regulamentar fake news, a essa altura do campeonato ainda, a coisa não consegue andar no Brasil, a gente já passou por várias eleições presidenciais, por exemplo, com problemas sérios nisso, a gente não consegue discutir uma regulamentação de um jeito minimamente civilizado. E aí a gente tem uma ferramenta que, obviamente, ela pode acabar fomentando um uso polêmico, complicado, assim como a internet também sempre pôde, mas a evolução tende a ser muito mais rápida, não, do que o que a gente viu até agora, né? A rapidez com que esse processo deve ganhar, e aí como controlar, porque tem uma questão de criminalização ali que eu acho que vai ser difícil, né? Bom, acho que o ponto a gente já pode pensar no que acontece hoje, né, para expandir o que é o potencial do futuro. A gente vinha comentando um pouco do jornalismo, da responsabilidade de fazer um trabalho bem feito. Existe, quando você tem ainda uma companhia ou times profissionais focados em construir algo, você tem já um certo nível de preparo, um certo nível de checagem. Então, hoje, inteligências artificiais, elas já existem, mas elas são, de alguma maneira, autorreguladas pelas empresas que estão gerindo as informações, como redes sociais. O ponto é que agora essa tecnologia passa a estar na mão de qualquer pessoa. Então, você imagina que com inteligência artificial, eu posso ter um controle que me mostra que a propensão de uma determinada pessoa a comprar algo pela manhã por impulso, ainda que seja algo que ela não precisa, é de 80%. Então, imagina um aplicativo que tem uma inteligência artificial que não só vai estar navegando pelo que você vê, mas também te indicando coisas apenas que sejam relevantes ou válidas para quem está pagando por isso. Então, imagina que eu abro um portal, por exemplo, e eu estou pensando em ter uma criança, pensando em ter um filho. E eu abro um portal, e no portal, em vez de me mostrar matérias que outras pessoas estão assistindo, eu vejo todas as matérias, ou a maioria delas, me impulsionando para inseminação artificial, ou métodos de concepção. Imagina algo desse tipo. Então, esse é um exemplo do poder que a gente já sabe que as redes sociais hoje já têm, mas imagina isso potencializado a questões muito maiores, como a predileção a fazer compras à noite, entre outros milhares de pontos aí que vão estar na mão das pessoas, né? Posso fazer uma pergunta só? Claro. Pode ser.
que o Geiger falou sobre o investimento todo que houve em cima do metaverso. Como é que fica o metaverso agora, Geiger, com tudo isso? Tá com cara de coisa de velhinho já, né? Sabe o que me lembra? É quando saiu do VHS até chegar no DVD, eu me lembro que houve um negócio chamado disco laser, eu acho que era isso o nome, que era um discão. LD, não era? E teve era um discão, Blue, qualquer coisa, Blu-ray ainda. Teve Blu-ray. Cara, aquilo foi um negócio. Não, é um discão LD, desse era tamanho. Aquele discão, era um CDzão, assim, que você colocava lá e tal, leitura laser. Aí pronto, chegou o DVD, puf, acabou. Né? Aquilo não durou Será que é isso, Geiger? Eu tenho dúvidas, tá, em relação a isso, honestamente. Eu acho que a inteligência artificial ficou durante muito tempo parada, vamos dizer assim, né? Os primeiros relatos são da década de 60, mas ela demora um tempo até você chegar num ponto que é um ponto de uso orgânico, ou de uso pessoal, né, de uma tecnologia. É como o tempo que demorou para o computador sair para o que a gente tem hoje de laptops ou PCs. A questão do metaverso, eu acho que talvez a gente ainda está um passo atrás do que a tecnologia precisa para poder ser efetiva no dia a dia. Então, imagina que com o avanço da inteligência artificial, o que eu imagino é que o próprio metaverso no futuro volte a ser reconsiderado, porque imagina se agora eu posso falar com o Google Maps, se agora eu posso falar com o Excel, ou com o PowerPoint, ou com o Google Docs. Imagina que eu tenha uma sala de imersão, em que eu, seja com óculos, ou seja com qualquer outro device que vai ser inventado daqui até o futuro, eu possa fazer mapeamentos de empresa, ou fazer meu trabalho vendo, né, isso em um ambiente de metaverso. Imagina as reuniões que seriam possíveis, se a gente tivesse agora no metaverso, e eu falo, por exemplo, agora sobre uma estatística de pesquisa que foi feita sobre eleitores, e eu aponto para o lado e já mostra aqui essa estatística, porque estamos no metaverso, o metaverso tem essas informações e ele consegue me disponibilizar em um ambiente 3D. Então, eu ainda acredito no metaverso, acho que ele vai ser um pouco diferente, uma relação de uso muito mais profissional e de lazer do que o nosso dia a dia, a gente vai passar o dia no metaverso, mas o quanto você tem que processar de dados para fazer isso hoje, ainda seria muito caro e poucas pessoas teriam acesso. O ponto que a inteligência artificial conseguiu cruzar é esse ponto de tornar o custo tão barato a ponto de poder liberar para as pessoas utilizarem, ainda com restrições, no seu dia a dia. Então, quanto mais a gente evolui no barateamento de dados ou do custo de processar informações, computacional, etc., mais a gente vai ver tecnologias ainda mais exponenciais acontecendo, né? Porque essa junção de coisas, a combinatividade do futuro vai ser muito importante. E aquilo, imagine que para você trabalhar, seja pesquisa, seja construir uma matéria, seja qualquer coisa que você faça, você pudesse fazer isso só falando com alguma tecnologia. Então, me puxa esses dados, me faz uma comparação versus a última eleição, me faz uma comparação versus, vamos falar de times, versus o último campeonato. E a própria inteligência vai te gerando já esses dados com uma conversa. Então, as pessoas elas vão ser muito mais cobradas pela parte intelectual, de pensar nas perguntas corretas, do que de fato processar, escrever, modular dados. É um futuro que eu gosto. Eu acho que a gente está vendo muito do que vai ser destruído, né, de funções, empregos e várias coisas que vão ser destruídas, mas do outro lado, como tudo na vida, todo balanço, eu acho que isso potencializa a criação de coisas que hoje a gente nem está ainda enxergando, né, das possibilidades que isso nos gera. Agora, deixa eu perguntar só uma coisinha rápida. Como que, sua opinião, assim, como que você vê, a gente vê uma tendência, assim, mesmo que comportamental, de alguns jovens, de rejeitar um pouco a tecnologia? Eu tenho uma filha pré-adolescente ali, e ela eu dei pra ela a minha Cybershot e a minha Handcam, e ela sai, vai pra escola, deixa o celular em casa e leva pra tirar foto dos amigos, fica lá se achando sucesso. E a minha sobrinha, aí ela gosta da Melanie Martinez, e aí ela resolveu fazer uma coleção de CDs da Melanie Martinez. Então ela compra os CDs, fica ali na caixinha, aí quebrou os dentinhos, lembra? Quebrava o dentinho. Eu lembro. Aí quebrou o dentinho. Sai aqui do baú agora. Aí ela pegou e foi lá pra minha gaveta com CDs velhos e roubou minhas caixinhas, sabe? E a gente não tem talvez uma contracultura ali também, informação, rejeitando um pouco esse excesso de tecnologia? Tem a contracultura e, de novo, é só a gente olhar para o passado, né, para projetar como vai ser o futuro. Então,
Vão ter pais que vão querer proteger, por exemplo, as crianças da educação através de uma inteligência artificial ou de um chat GPT da vida. Vão ter pessoas que vão ser super entusiastas e vão querer modular ali a estratégia de aprendizagem da criança através do chat GPT. A gente deu esse exemplo aqui no Critique News em relação a pais de jovens gênios, né? Então, gênios de até 6 anos, de até 10 anos. O chat GPT hoje ele consegue dar uma formação, escrever um roteiro de formação matemática, por exemplo, que a nossa educação tradicional não está acostumada. Então, a gente vai ter um potencial para customizar o aprendizado, né, que hoje ele é muito mais pautado em grandes convenções que depois são passadas para as pessoas através das escolas e de outros lugares, para uma gestão mais, talvez, de um conhecimento base e depois uma exploração com base nas suas predileções, nos seus momentos, nas suas capacidades, né? Então, como eu disse, algumas pessoas tendem a ficar para trás, né, no primeiro momento, em relação a absorver e utilizar essa ferramenta, mas eu acho que isso é uma questão de tempo. Assim, é igual hoje pensar... eu lembro há um tempo atrás, até talvez uns 10 anos atrás, muito se discutia se algum dia as crianças, adolescentes, teriam celulares. Essa era uma discussão. Nossa, daremos celulares para as nossas crianças, para os nossos adolescentes? Hoje, isso quase que não existe. Alguns não utilizam. E eu acho que esse é um processo natural que vai acontecer também com a inteligência artificial e com as mecânicas e aplicativos que eles tragam, né? Não, e aí você vai falar pra criança, né? Não vou te dar celular, mas a sala inteira tem. Eu, como mãe, tô falando isso. E aí, tá? aí você vai falar assim, mas você não é todo mundo. E aí, depois de 2 meses, você acaba cedendo e dá o celular pra criança. Foi o que eu fiz. Não, mas eu tenho uma cabeça que eu acho que a gente também não... A gente tem que cuidar deles dentro da realidade deles. Né? Por isso que você acaba cedendo. Ô, Geiger, amei que você participou aqui com a gente, viu? Sempre um debate que enriquece e a gente pode falar horas sobre isso, que é um assunto maravilhoso. Até mais, bom programa aí pra você no Critique. Até mais. Valeu.